Amém. Bom dia, comunidade. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja reinando no seu coração. Amém. Glória a Deus. Deixa eu só fazer uma reparação aqui. Coloca para mim aí o negócio do Pix da igreja. Por favor. Só para lembrar os irmãos que o Pix da igreja está com problema, tá? A Receita Federal travou lá a chave Pix, por causa de um problema de negócio de imposto, de renda, alguma coisa assim, não pela igreja, mas por mim, 2001, e o contador lá não resolveu esse problema, e agora eles ficam aí travando a conta da igreja. Mas você pode contribuir também pelo o cartão, ele está aceitando, não sei por quê, mas o Pix não. Se você for lá e colocar o cartão de débito, funciona, mas o Pix não sei o porquê. A contadora está tentando resolver isso para a gente, tá? Falei para ela, o pessoal fica ligando para mim lá. Falei assim, dá um jeito de resolver isso aí. Ela tenta fazer, não. A Receita Federal hoje está terrível, irmãos. Quando você precisa resolver um problema, você não consegue acessar o org, está terrível lá. E a gente está com esse probleminha. Não sei quando vai ser resolvido isso, tá bom? Mas você tem outra forma de poder contribuir aí, tá ok? E é só uma coisinha. Tem que acertar aquele Kairos lá, senão a turma lê Kairos, coloca um acentinho no O no final lá, às vezes a pessoa fala, igreja Kairos, não é Kairos, é Kairos, tempo de Deus, hora de Deus, momento de Deus. Então, na hora lá, dá uma corrigidinha para mim, coloca o acentinho lá, você é da igreja Kairos? Eles tiram o acento, tá? Porque às vezes a pessoa coloca lá, né, e sei lá. Tá bom, está justificado porque não tem um acento. Onde eu vou, tu fala igreja Kairos. Mas não é Kairos, rapaz, é Kairos. Coisa. Eu vou te falar, viu? Você sabe por que a igreja tem nome, irmãos? Por causa do CNPJ. Não precisava nem ter nome. Eita, meu Deus. Vamos orar para que Deus venha ministrar no nosso coração nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. É maravilhoso estarmos aqui. O pessoal não pegou o hábito ainda, né? Hoje é o encontro de casais aqui pela a parte da noite, né? O pessoal fala assim, hoje tem casais, não vou de manhã. Ministração à noite é outra coisa. Amém, queridos? Aleluia. Pai, queremos te agradecer mais uma vez por essa manhã. É muito bom estarmos aqui. Eu creio que o Senhor já ministrou em nosso coração através do louvor. E eu creio que o Senhor continuará ministrando em nosso coração um pouquinho mais essa manhã, através da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, eu sei que o Senhor cuida do nosso coração, o Senhor cuida da nossa vida, ministrando a Tua palavra em nós. Quero declarar cada vida aqui, Senhor, cativo agora a Tua palavra em nome de Jesus. Permeia o coração de cada um. Repreendo qualquer, ó Deus, querido Deus eterno, empecilho, Deus, qualquer barreira, qualquer desconforto físico que possa querer impedir, Senhor, vidas de ouvir a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, que elas sejam livres agora, Senhor, na mente, no coração, para ouvir a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Coloca para mim aí, Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo é o 2. O 2, o 3 e o 4, tá? Vai pulando depois. Ele vai dizer assim, meus irmãos, tendes grande alegria quando enfrentarem várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos,
sem falta em coisa alguma. Em alguma tradução está assim: meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições. Olha que interessante isso. Nós temos que nos sentir felizes quando estivermos passando por momentos de tribulações, de tentações, provações. Eu já disse aqui uma vez, perguntando assim: quem é que gosta de passar um momento muito difícil na vida e ter alegria? E se sentir satisfeito com as coisas que acontecem, no sentido que traz um desconforto físico ou mental? Quem é que consegue sentir isso? Mas o apóstolo Tiago vai falar sobre isso, porque ele esteve com Cristo, ele andou com Cristo, ele aprendeu com Cristo, ele passou toda e qualquer situação, assim como Paulo, podemos colocar 3 vezes mais talvez do que ele, porque eu creio que ele sentiu na pele tudo isso aqui, e agora ele está escrevendo à igreja primitiva como que elas têm que se sentirem quando passar por aflições, como que eles têm que se sentirem quando estiver passando por tribulações, por tentações, por aflições. E aí ele vai dizer assim, ó: pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, olha só, irmãos, sabendo que quando a fé de vocês vence essas provações, essas tentações, essas aflições, porque é a fé que vai nos proporcionar essa perseverança. Porque ele está falando aqui de perseverar, mediante as tentações, as provações, as tribulações, aflições. Ele diz: olha, perseverem. Ele está dizendo assim, ó: persevere com alegria, com muita felicidade. E às vezes a nossa cabeça limitada, a nossa alma limitada, quando lê isso e medita nisso, parece que falta compreensão. E quando essas coisas vêm nos afligir, porque elas virão, nós temos muitas dificuldades em compreender aquele processo que vamos viver, que vamos passar. Mas os textos sagrados dizem isso, hein? A Bíblia, irmãos, ela fala de muita coisa, fala de bênção, fala de conquista, tudo isso é válido. Tudo isso é válido. Mas as tentações, provações e aflições, ela sempre vai fazer parte da nossa vida. Claro que com um propósito, nós não esquecemos de quem é o Senhor em nossas vidas. Pois vocês sabem que quando a sua fé vence as provações, quando ela vence as provações, o que vai acontecer? Ela produz perseverança. Perseverar enquanto está tudo bem é uma coisa. Agora, perseverar quando tudo está indo mal, no nosso conceito de mal, é diferente. Mas a palavra de Deus, ela é linda, porque quando ela fala isso, ela está dizendo: com tudo isso, vocês vencendo pela fé, tudo isso vai produzir em vocês persistência, perseverança, constância. Versículo 4, que essa perseverança, ela seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos. Eita glória!
Por que vem as aflições? Por que vem as tentações? Por que vem as tribulações? Por que vem as provações? Para nos fazer o quê? Perfeitos e corretos, maduros e corretos. Ninguém amadurece, irmãos, ninguém começa a ter uma vida perfeita sem passar por esse processo, a princípio de desconforto. Ninguém entende, só vai entender depois, porque ele vai compreender, porque a perseverança vai vir. E aí nós temos que colocar dentro de nós o que? O entendimento de que isso vai me causar um amadurecimento, vai me levar a viver uma vida correta. E aí ele finaliza assim, ó, não falhando em nada. Eita, Jesus amado. Será que é possível a igreja viver sem falhar em nada nos dias de hoje? Parece que quando a gente lê as Sagradas Escrituras, nós olhamos e pensamos assim, meu Deus, isso praticamente é impossível. Quem é que não falha nesse mundo? Mas o texto está dizendo que se nós entendermos o que é tribulação, que são provas, se nós entendermos o que é aflições, se nós entendermos o que é tentações, nós vamos compreender que tem um propósito para isso. E Deus permite isso com o intuito de nos amadurecer. Agora é a mesma coisa, nós fazemos uma pergunta para nós mesmos nessa manhã: eu estou maduro o suficiente? Então entendemos que para amadurecermos precisamos passar por um processo doloroso. Ó, sempre gosto de falar esse versículo, né? A Bíblia diz que Jesus aprendeu a obedecer pelo sofrimento que passou. Ele aprendeu a obedecer porque ele passou pelo processo. E a igreja também aprende a obedecer porque ela tem que passar por esse processo, a princípio que é doloroso, mas me leva a vantagens de amadurecimento, de começar a viver uma vida mais correta, não falhando em nada. Eu vi um artigo do Daniel Gonzalez, que é um advogado cristão, protestante, foi jogador de futebol, e ele disse essa frase assim, ó, que pode colocar no tema da mensagem lá no YouTube. Ele diz assim, olha, aquilo que Deus tem para a nossa vida vem da permanência nele, da perseverança nele. Então, o que às vezes é passado para a igreja? Que quando você está em Jesus, você não vai passar por nada, tudo vai ser às mil maravilhas. Não, quando eu estou em Jesus, eu vou me tornar escravo dele, eu vou me tornar servo dele para ser livre. Mas essa liberdade vai me trazer o quê? Confrontos. Para me ensinar a permanecer nele. Para nos ensinar que ele vai nos amadurecer com tudo isso. Então, aquilo que Deus tem para a nossa vida, para a sua vida, vem da permanência nele. Então, se eu não permanecer nele, eu não consigo me amadurecer, não consigo passar pelo processo de amadurecimento. Porque fala de permanecer com tudo que acontece à nossa volta, na nossa vida, temos que permanecer. Permanecer. Ontem eu estava lá em Montemor pregando para casais lá. Fui chamado para pregar lá no culto de casais. E você vê cada situação. Por que o casamento não acaba, pastor Osmar? Falta de permanecer, de entender que as coisas acontecem para amadurecer o relacionamento. O nosso relacionamento com Jesus tem que amadurecer.
A igreja dele, que é a esposa dele, noiva, esposa, vai ser atribulada para amadurecer, para aprender a viver com ele. Tudo isso tem que acontecer. Amém, queridos? Diga graças a Deus. Em Cristo, o nosso fruto não é resultado de esforço humano. Os frutos que temos não é resultado de um esforço humano, mas da nossa permanência nele. Olha aqui para mim, irmãos. Jesus nos ensina que ao permanecermos conectados à videira, vamos experimentar a plenitude de uma vida frutífera, como está lá em João 15. Por que ele fala de permanecer? Porque as tribulações virão. Não tem sentido só Jesus falar, permaneça ligado na videira, permaneça. Por que ele fala de permanecer? As coisas ruins virão, as tribulações virão, as aflições virão, as tentações virão, as provações virão, mas continue, permaneça. Permanecer. Tem tantas coisas, irmãos, que faz com que a igreja não permaneça nele. Tantas coisas. Repita assim comigo, ó. Ventos contrários. Diga forte, diga assim: ventos contrários não devem nos afastar de Jesus. Porque a tendência não é isso? Quando o vento sopra ao contrário, o que acontece com você? Você faz mais força. Você tem mais dificuldade, mas você fala assim, ó, não vou desistir. Pode estar passando por um processo dolorido, difícil, mas eu não vou desistir. Eu vou permanecer. Porque permanecendo nele, você tem água e você tem comida. Entenda a água e comida. Os desafios, irmãos, da vida, simbolizados pelos ventos contrários, que são frequentes, tentam nos desviar dessa permanência em Deus. Porém, olha aqui, são meses ou durante tempo ou nesses momentos que devemos nos agarrar mais firmemente na videira. Por que Deus fala isso na sua palavra? Porque é nesses momentos que parece que o Satanás atenta para as pessoas desabarem e desistirem. E não é assim que funciona. Talvez eu vou para outro lugar que eu me sinta talvez um pouco melhor. Deus não fala de você se sentir tão melhor assim. A Bíblia diz que você vai ter momentos assim. E muitos momentos assim. Isso é normal. É que nós vivemos num país tão abençoado. Às vezes nós vemos aquelas igrejas, naqueles lugares, irmãos, tão difícil de se viver, mas eles estão lá, servindo a Deus, e às vezes a gente não consegue se ver no lugar daquele. E as pessoas estão felizes da vida. Claro que nós nos acostumamos com o local. É como você viver, olha que isso é interessante, ó. É como você viver num lugar fedido.
vamos dizer assim, que a princípio exala aquele odor horrível de aceitar, mas conforme você vai viver naquele ambiente, você acostuma com o cheiro, você já não sente mais. Esse é o perigo da igreja. Quem vai sentir o mau odor é os que chegam. Mas as pessoas que conviveu ali por muito tempo, acostumou com aquilo, já não sente mais. Isso é o perigo da igreja não sentir mais a presença, por causa de algumas lutas, de algumas dificuldades. Primeiro Coríntios 15, 58 diz assim, olha: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Por que ele fala sede firme? Não tem sentido falar para a pessoa ficar firme e constante sem que haja alguma coisa que possa tirar a firmeza dela. Não tem sentido Jesus chegar para a igreja, Paulo chega para a igreja, gente, olha, sede firme e constante. Por que ele está falando isso? Se a igreja está alicerçada na rocha que é Jesus, não tem sentido. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão nele. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, porque tudo que fazemos na obra do Senhor, não sentido de local, de coisas, faz parte. Mas quando ele fala na obra do Senhor, é de pregar, de evangelizar, insistir em pregar e fazer a obra. Porque ele está dizendo, tudo isso não é vão, porque quando eu me disponibilizo a fazer a obra, eu vou ter lutas. Eu vou ter provações. Não tem outro jeito. O Daniel falou para mim ontem, pai, algumas coisas estão acontecendo comigo, eu entendo que eu estou sendo provado, Deus está me provando, e isso é bacana. Será que é porque foi que ele pregou aquele dia? Sim. Ele estava falando para mim, foi ontem ou sábado? Ontem foi sábado. Ou sexta? Sexta. Está tudo maluco. Eu sei, pai, o que está acontecendo. Deus está me provando. Deus está me provando. Amém. Amém. É isso aí mesmo. Deus vai nos provar. Se Ele tem algo grande para fazer na minha vida, se Ele tem um projeto na minha vida, primeiro Ele vai me provar para ver se eu estou preparado, habilitado para aquilo. Quando você vai dirigir um carro, você vai ser provado na direção, e mesmo assim, depois que te aprovam, você sai aí quebrando todo mundo, batendo em todo mundo está errado. Já viu? Os caras tiram a carta, ele vai dirigir, todo mundo está errado para ele, só ele é certo. Ai, meu Deus do céu. Se achamos o rei da estrada. Ai. Hoje o som não está assim para subir, né? Aquela coisa, né? Chãozinhos de orelha hoje para nós. Louvado seja Deus, aqueles que ficaram em casa e não puderam ouvir. Espero que o culto de hoje de casais, a palavra puxe o orelha. Traga uma mensagem hoje, pastor. Não, eu puxo a tua orelha depois. Estou brincando. Ai, Deus do céu. Permanecermos firmes em Cristo, mesmo diante das dificuldades, é um ato de fé que nos leva ao cumprimento das promessas de Deus e também nos conduz ao nosso fortalecimento espiritual. Tudo isso tem que estar na cabeça da igreja. Tudo isso.
Às vezes, irmãos, você está bem vestido, nós estamos bem vestidos, temos um bom emprego, um bom casamento, mas às vezes as lutas vêm, as tribulações vêm, as tentações vêm. Aí cabe a nós a ter aquele domínio próprio, de não ceder a essas coisas, porque Paulo fala do domínio próprio. Nós temos que ter o domínio próprio, para que Satanás não venha tentar a nossa incontinência. Ele diz isso até para os casais. Olha, quando você se separar por um tempo de consagração, por um propósito, fica passar 10, uma semana, sei lá, 2, 3 dias, com um propósito, novamente, se junte novamente, para que Satanás não venha tentar na vossa incontinência. Tudo isso o Senhor fala na sua palavra. Tudo isso Ele ministra em nosso coração, irmãos. Mas se o nosso coração não estiver receptivo àquilo que Deus está falando, se o nosso coração não estiver receptivo naquilo que está sendo ministrado na vida conjugal dos casais, lá na frente vai separar. Não tem jeito. Eu estava dizendo lá ontem, sabe qual a parte mais difícil de um casal? É quando ele senta para conversar. Eu quero ver um entender o outro. Um fala uma coisa, o outro fala, não, não é, não, porque... Aí o outro fala, rapaz, dá vontade de jogar a cabeça para cima, não é? Por que ela não entende? Por que ele não entende? Ah, meu Deus do céu. Eu quero ver um outro dar o braço a torcer. Falar assim, meu bem, não, realmente eu preciso mudar. Não, eu que preciso mudar. Olha que maravilha se fosse assim. É uma luta constante. Permanecer é um processo desafiador. Quer chegar para reinar com Cristo, irmãos? Paulo disse que nós temos que ser que nem um atleta. Desafiador. Qual é o desafio? Treinar. Treinar para chegar em primeiro lugar. É desafio. É um desafio. Só que esses atletas, irmãos, é o seguinte: por mais que eles sejam o melhor, depois de um tempo vai surgir um outro melhor do que ele. Ou quando ele não é contundido. Você não viu Usain Bolt? O melhor do mundo, corredor. Mas um belo dia, uma contusão. Como é que chama aquele negócio que dá no nervo? Extensão. Fez ele parar. Um veloz, muito veloz, perdeu por um outro que chegou que era mais veloz do que ele. São desafios. Agora imagine a igreja que tem uma promessa de Deus, que precisa enfrentar desafios. O processo de desafios tem que permanecer nesse processo de desafio todos os dias para nós, irmãos. É um desafio todos os dias para a igreja. É um desafio, porque todos os dias tem prova, todos os dias tem tentações, tem aflições, todos os dias. Todos os dias. Nem sempre é fácil manter firme. Muitas vezes o processo é lento. Não é lento. O processo é lento. Nós pensamos que o processo é lento. Para Deus não é, mas para nós é. Kairos, tempo de Deus. O tempo de Deus para nós é lento, mas para Ele não é. Para Ele não é. Porque exige paciência e confiança. Exige paciência e confiança. Não tem outro jeito.
Você já pensou se Paulo desistisse quando Jesus chamou eles para pregar aos gentios? Jesus não veio pregar para os gentios, irmão. Jesus veio pregar para os judeus. Lá na frente, Jesus chama Paulo, revela para ele os mistérios, e ele diz assim: eu vou mostrar para você o quanto você deve padecer por mim, pregando para os gentios. Claro que primeiro quem abriu a porta foi Pedro. Mas lá na frente, quando Jesus se revela para ele mostrando um lençol de bichos imundos, mata Pedro, come, Pedro não quis. Então Deus levantou outro no lugar dele. Era Pedro que era para pregar para os gentios. Como ele não quis, Jesus foi lá e levantou outro. Ah, se não fosse Paulo. Exige paciência e confiança. Paciência e confiança. Olha aqui para mim. Nós somos muito lentos em aprender. Nós somos pessoas muito teimosas. Até sabemos o que temos que fazer. Até sabemos que posição que eu tenho que estar. Mas eu sou tão teimosa que eu não insisto em permanecer na minha teimosia e nos meus erros. É claro que os frutos que colhemos ao longo do caminho, como paz, alegria, plenitude, nos mostram que vale a pena permanecer. Quando permanecemos em Deus, não apenas esperamos pelo cumprimento da promessa, mas, olha aqui, nos permitindo sermos transformados no processo. Isso nos levará a não precisarmos lutar por algo que já está disponível para nós. O que está disponível para nós, pastor? O reino, irmãos. A herança, galardão. E isso você só vai alcançar se permanecer. Isso não é brincadeira. Tudo isso aqui um dia vai acabar. Esse culto aqui vai acabar. A nossa vida vai passar. Nós não podemos ter esperança nessa vida, não. Deus falou, nós podemos ter esperança nessa vida. O que Deus tem para nós, meu Deus, nós vamos ver daqui a pouco. Nós somos tão bobinhos que hoje estamos vivos, amanhã podemos morrer. Acabou. A completude da aliança de Deus quer dizer que se nós permanecermos em Cristo não é apenas um ato de obediência, mas uma escolha que nos revela a alegria completa. Deus nos fez promessa e por sua fidelidade sabemos que Ele as cumprirá no tempo certo. Cumpre se eu permanecer. Diante de qualquer adversidade, Ele vai cumprir, irmãos. Deus não é como nós, que prometemos uma coisa e não cumprimos. Quantas vezes você falou assim para alguém, prometeu para ele que ia em tal lugar, e você não foi? Nem justificativa deu. Aí Jesus fala assim, mas aquele que diz, não conta comigo porque eu não vou estar lá, ele acaba indo. Sabe o que Jesus falou para esse tipo de pessoa? Que ele é mais bem-aventurado que o outro que disse que vai e não foi. É mole um negócio desse? E aí qual é a tendência de cada um de nós falarmos para aquele que diz assim, olha, não conta comigo que eu não vou estar lá. Qual é a nossa tendência? Você viu, irmão? Você viu? Olha lá. Olha lá, tá vendo, irmão? Agora que você pode vir contar com ele, disse que não veio. Não precisa contar com ele, aí falando. Vira um banzé. Daqui a pouco, ó o irmão lá. Eita. Aí vai todo mundo com a cara no chão.
Está vendo como que nós temos que conhecer quem é a igreja de Jesus, irmãos? Quem são as pessoas? Cada um é de um jeito, até que amadureçam. Talvez aquele irmão que disse assim, ó, não conta comigo, que eu não vou, não conta comigo, para isso, tal. Talvez Deus permitiu que isso acontecesse para ver o quanto nós somos maduros, para ver se vamos falar daquele que disse que não vinha. Aí se eu fico calado, quietinho, bonitinho, aí o irmão chega, olha que bênção. Mas e se eu falei um monte? Deus, Ele cumpre os seus propósitos, a sua vontade no tempo certo. E se nós sabemos que Ele cumpre no tempo certo, por que nós somos teimosos? Porque Deus tem uma aliança conosco. Deus tem uma aliança conosco. E descansar nessa verdade nos fortalece para continuarmos nossa caminhada em Cristo. Pois tudo que o Senhor tem para as nossas vidas flui naturalmente na conexão com Ele. Conclusão disso tudo, irmãos, sempre temos que continuar crendo em Deus, crendo que Deus tem o melhor para nós. Tem ou não tem? Então, para isso, para nós um dia desfrutarmos disso, nós temos que permanecer através das aflições, das tentações, das tribulações, das provações, tudo. Porque nós temos uma esperança de que Ele tem algo melhor para nós, para a sua igreja. O melhor de Deus não está nessa terra, gente. Por isso a igreja perde o senso de evangelismo, porque nós mesmos não acreditamos que Deus tem um melhor para nós além dessa terra. E se nós acreditarmos nisso, nós teríamos um fogo no nosso coração para evangelizar as pessoas. Coloca para mim Romanos 8. A partir do versículo 18. Tem a linguagem de hoje aí? Coloca para mim. Para ficar um pouquinho mais claro. Eu não quero ler aqui, senão demora um pouco. Paulo vai dizer assim, olha que bacana isso aqui, irmão. Ele vai falar de herança. Nos versículos posteriores. E aí ele vai falar como é que nós vamos conseguir isso. Coloca o 17 para mim. Aí. Nós somos seus filhos. Olha o que Paulo está falando, que você é filho de Deus. Não será, você é, por causa de Jesus. E por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo. Essa bênção que Ele guarda para o seu povo não é essa na terra não. Nós temos bênçãos aqui, mas são bênçãos passageiras. Faz parte da nossa fidelidade com Ele. Só que com tudo isso tem tribulações e provações, tentações. Mas essa promessa aqui de bênção não é essa aqui agora. Ele está falando de herança futura. Receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo.
e também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Receberemos com Cristo o que Deus guardou para Ele. O que Cristo tem, também teremos. O reino. Olha que coisa. Porque se tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, amém? 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 Se fazemos parte no sofrimento de Cristo, ou seja, sofremos também. Isso faz parte, não adianta reclamar. Faz parte. Também teremos parte. Olha aqui que ele diz, irmãos. Também, se tomamos parte no sofrimento com Cristo, também vamos tomar parte com Ele na sua glória. Só que isso exige muita paciência. Isso exige muita perseverança. E nós estamos dando valor a muitas coisas nessa vida. Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado. O que sofremos durante a nossa vida, tribulação, provações, aflições, tentações, não pode ser comparado de modo nenhum. Não tem como comparar. Não tem como assemelhar com a glória que nos será revelada no futuro. Está vendo que a bênção que ele está falando está lá na frente? Algo que virá. É incomparável, mas eu tenho de tudo nessa vida. Eu não posso comparar. Não haverá prazer maior do que essa vida no futuro que Ele está preparando para a sua igreja. Ele já preparou, claro. Mas olha aí, irmãos, não é para se comparar. Não compare, não compare. Porque hoje nós temos, amanhã não temos, porque vamos para a sepultura. E a Bíblia diz que quando nós vamos para a sepultura, perde-se as lembranças, perde-se os propósitos, perde os projetos. Você não tem mais projeto nessa vida. Por isso que o testemunho de Jeová fala que você morreu, acabou, que você não existe mais, acabou, sumiu. Mas ele está falando o quê? De projetos. Na sepultura você não pode ter mais projeto. Suas lembranças ficam no esquecimento, acabou, não tem mais, porque você não está mais em vida. Você não tem mais um corpo físico para interagir com o mundo físico. Olha só o que a Bíblia diz: o universo todo espera com muita paciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são. Irmãos, nós não sabemos ainda quem nós somos. Vocês não sabem quem vocês são. E a natureza, olha, a natureza está impaciente com essa situação. O universo, vamos ver mais, o universo está impaciente. É como se o universo estivesse perturbado, dizendo assim: meu Deus, quando vai se revelar o que os seus filhos são? Um momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são. Pois o universo se tornou inútil. Por aquilo que seremos. Que utilidade tem o universo? Sem ser revelado o que os filhos de Deus serão? Não pela sua própria vontade. Olha, o universo se tornou inútil não pela sua própria vontade,
mas porque Deus quis que fosse assim. Porém, existe essa esperança: um dia o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo, e tomará parte na glória, na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Olha, Deus está falando da natureza que sente isso, do universo que sente isso, irmão. Deus planejou e projetou tudo isso. É como se todo o universo, todos os astros que Deus criou estão impacientes. A natureza sente, elas estão impacientes, porque elas não vê a hora de chegar o reino, elas não vê a hora de tudo ser renovado. É isso que a Bíblia está dizendo, irmão. Já estou terminando, tá? Um dia o universo vai se sentir livre de tudo isso. O mantém escravo e tornará parte, e tomará parte da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos, versículo 22, pois sabemos que até agora o universo todo geme. Olha só que coisa, irmãos. O universo geme e sofre como a mulher que está em trabalho de parto, porque não vê a hora disso chegar. E nós, o universo não vê a hora de tudo isso acabar, para ser revelado quem são os filhos de Deus, a igreja. Isso é tão glorioso, é tão maravilhoso, que até a natureza está angustiada, esperando, não vê a hora de chegar. Esse é algo tão glorioso que Deus tem preparado para os seus filhos. Isso é muito forte, irmãos. E eu fico aqui vivendo a vida de bobeira. Uma vida vacilante, pés vacilantes. Se a igreja lesse Bíblia, meu Deus do céu, seria mais fácil nós compreendermos. Umas 20:06 mais ou menos, eu estava lendo a Bíblia. Quanta coisa vem. Verso 23. E não somente o universo, mas nós. Olha só, irmãos. Ele está dizendo que o universo sofre, está angustiado, que não vê a hora disso acontecer. E aí ele vai acrescentar: não somente o universo, dá vontade de chorar. Não somente o universo, mas nós que temos o Espírito Santo. Nós que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus. Porque o presente, ele é um selo da salvação que Ele nos deu. Olha o que Ele vai falar agora do Espírito Santo que Ele nos deu, está conosco. Primeiro presente que recebemos de Deus, nós também gememos dentro de nós mesmos, enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente. Gememos porque temos o Espírito Santo, porque se nós não tivéssemos o Espírito Santo, não havia gemido, não havia angústia, esperança de que um dia Deus vai revelar quem somos a Ele. Só temos esse gemido por causa do presente, que é o Espírito de Deus que Ele nos colocou dentro de nós, lá no espírito do homem, não na alma, mas no espírito do homem. Ele está gemendo. Versículo 24: pois foi por meio da esperança que fomos salvos, mas
Se já estamos vendo aquilo que esperamos, então isso não é mais uma esperança, pois quem é que fica esperando por alguma coisa que não está vendo? Nós estamos esperando algo, irmãos, que não estamos vendo. Nem sempre aquilo que você vê, você pode esperar algo dele. Te decepciona. Mas esperar é por algo que nós não vemos, que só cremos através da tua palavra, onde Deus diz: aquilo que é melhor, o que é glorioso, ainda será revelado, e vai ser algo completo, maravilhoso. É isso que ele está falando. Eu não posso ter esperança naquilo que eu vejo, mas eu tenho que ter esperança através das tribulações, do sofrimento, das tentações, por aquilo que nós não vemos. É o que a Bíblia está dizendo, gente. O que mais eu posso saber? Verso 25: porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, estamos esperando de que forma? Com paciência. Assim também o Espírito de Deus, olha aí a resposta. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. Ele geme. Gememos porque Ele geme, porque Ele está dentro de nós, senão não teria essa capacidade. Somos muito ruins, mal. Irmãos, e as pessoas mudam para um lugar, para o outro, muda de igreja, muda não sei o que, mas não muda, não aprende nunca. Não aprende nunca. Gemidos. Para terminar a leitura, verso 27. E Deus que vê o que está dentro do espírito do homem, aqui é coração, sabe qual é o pensamento. Olha só, irmãos, Deus não sabe só do nosso pensamento, Ele sabe do pensamento, eita Jesus, do Espírito, as intenções do Espírito que nasceu de novo, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus, e pede de acordo com a vontade de Deus, e não com a nossa vontade. É de acordo com a vontade de Deus. Por isso que às vezes aquilo que você pede, às vezes você não recebe, porque Deus vai fazer de acordo com a vontade dEle, porque é o Espírito Santo que está intercedendo, é Ele que está pedindo, é Ele que está fazendo. E alguma coisa Ele não quer que Deus nos dê, alguma coisa Ele quer que Deus faça. Agora, qual a nossa capacidade de compreender tudo isso, meu Deus do céu? Temos que passar pelo processo da paciência, permanecer em Deus, e fazer 3 perguntas e finalizo. Primeiro, os ventos contrários têm nos afastado ou nos aproximado de Cristo? Segundo, nossa alegria está baseada no que vemos ou no que Deus prometeu? E terceiro, o que precisamos fazer hoje para permanecermos mais firmes na videira?
Se eu pegasse o capítulo 8 de Romanos, eu ficaria um ano pregando só sobre ele. No final de um ano, quantas pessoas nós teríamos aqui dentro por pregar só o capítulo 8 de Romanos? Será que elas não ficariam enjoadas? Deus não era repetitivo no deserto, irmãos? Era ou não era? E por ele ser tão repetitivo, como é que o povo se perdeu? Por que será que 1 Samuel, 2 Samuel, 1º e 2º Reis é as mesmas histórias, alguns detalhes alguns detalhes diferentes com o outro. As mesmas histórias. Por que Deus é tão repetitivo? Êxodo, Números, esqueci o outro, Levítico, Deuteronômio, Números. Tudo repetitivo. Repetitivo no que sentido? Deus alertando ele dos perigos. Repetitivo no que sentido? Não faça isso, o povo fazia. 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 Sabe por que foi escrito o livro de Levítico? Porque o povo quebrou princípios. O livro de Levítico é tudo porque o povo quebrou princípios. O povo passou até a se relacionar com animais. Quebraram o princípio, Deus teve que escrever Levítico. Um Deus repetitivo, porque tem cuidado. Em vez de nós aprendermos com aquilo que está sendo sempre constantemente repetitivo, o que a gente faz? Murmuramos, reclamamos, estamos enjoados. Essa palavra vil, pão vil, não aguentamos mais essa situação. Enquanto Deus estava sendo repetitivo, ensinando eles, o povo estava preocupado com o quê? Comer pepino, cebola, alho, abobrinha. Quer comer carne? Não, quero abóbora. Como é que é? Quer comer abóbora? Eu quero carne. O povo estava preocupado. Irmãos, enquanto Deus estava ensinando para eles os mandamentos, a vontade dele, o povo estava preocupado de onde que eles saíram, porque eles queriam voltar por causa de comida. Por isso que o nosso presidente atual ganha o povo dizendo que vai tirar o povo da fome, e nunca tira. E a turma acredita. É como despelar uma galinha viva, inteirinha. Joga milho de novo para ela, se ela não vai comer. Mesmo despelada, sem pena nenhum, ela vai comer na mão do cara. O povo acreditava. O povo queria voltar para lá. É claro que Deus nunca vai dar nada assim, sem você pagar um preço. Vou levar vocês para o deserto. Não vou nem levar vocês para a cidade, porque vendo o nome da cidade, vocês não se afastem de mim. E mesmo assim no deserto, sem ter nada, e Deus só presente na vida deles, eles fizeram o que fizeram. Morreram tudo no deserto, os pais. 40 anos no deserto, 40 dias era para chegar, 40 anos ficaram no deserto, só entrou os filhos. E quando os filhos entrou, quando os filhos entrou, Deus falou assim para eles: não se envolva com outros deuses. O que os filhos fizeram? Se envolveram com outros deuses. A desobediência é tão constante que é incrível, chega a doer. Aí Deus descia o dedo dele, matava lá uns milhares. Que hoje a sociedade não compreende por que Deus mata criança, por que Deus mata homem, por que Deus mata mulher. É tudo dele. Por que Deus não matou Davi e nem Betseba? Betseba? Não é Betseba não, estou esquecendo o nome. É isso mesmo? É Betseba, né? Estou pensando em outra mulher aqui. Estou pensando na mulher do rei lá, o rei... do rei Acabe. Olha,
Olha que interessante. Tem alguém marcando? Depois eu passo para você. Por que Deus não matou Davi e Betseba, mas matou a criança? A criança tinha culpa? Mas a Bíblia diz que Deus matou. E aí? Quem vai contestar isso? Só os ateus dizem que Deus é esse, que Deus é esse, que Deus que é cheio de amor mata as pessoas. Mas porque Ele ama, Ele mata. Ele amou, matou o seu filho. Era para você dar um glória. Vou repetir. Deus amou, por isso Ele matou. Isso não entra na cabeça do descrente. Quem ama morre, quem ama mata. No bom sentido, tá, irmão? Não vai sair matando todo mundo aí, não. Ah, o pastor falou, meu marido, que se eu matar é porque eu amo. Então tome, pá! Uma palavra na cabeça. Não é nesse sentido. Aí vem a polícia. Oh, você motivou, incentivou, persuadiu a pessoa a fazer isso. Até eu explicar que não é assim. Será que tem que cortar isso do YouTube depois? Amém, irmãos? Perseverança, meus queridos. Perseverança. Eu quero que o Espírito de Deus guarde pelo menos 20%. Vou diminuir 15% que você está ouvindo aqui hoje. Na hora de pensar, pense direitinho o que você vai fazer. Pense na sua família, no seu irmão, na sua irmã, na sua família, na obra, na comunidade. Pense. Pai, em nome de Jesus eu te louvo por essa manhã. Que o teu amor invada cada coração. Vamos dizer assim, Senhor, matando tudo aquilo que está dentro de nós que não presta, que nos aprisiona de uma tal forma que não deixa a sermos persistentes, perseverantes naquilo que o Senhor nos chamou. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo do Senhor coloque a vida agora nesses lugares. Em nome de Jesus Cristo, Pai, para a glória do teu nome, nós oramos. Amém e amém, graças a Deus.